Olá, crianças! Bom dia! Sejam todas bem-vindas a mais uma aula de ciências. Hoje nós iremos estudar sobre as células. Todo mundo abre o seu livro de ciências na página 182 e vamos começar? Todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por uma ou mais células. Uma célula é a unidade estrutural dos seres vivos e cada uma tem uma função específica. E vocês podem ver aí no livro de vocês o esquema representando o formato de algumas células do corpo humano. Seres unicelulares são seres vivos formados por apenas uma célula. Exemplos: bactérias e protozoários. Seres pluricelulares são seres vivos formados por muitas células. Exemplo: os seres humanos, gatos, árvores, entre outros. A célula é a unidade estrutural dos seres vivos e cada uma tem uma função definida. Aí nós temos o exemplo no livro de vocês, tem a célula vegetal e a célula animal. E aqui está ao contrário. Do nosso lado esquerdo está a célula animal e do lado direito a célula vegetal. Cada célula é composta por três estruturas principais, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana plasmática, ela envolve e protege a célula. Por ela entram diversas substâncias, como a água, os alimentos, o oxigênio, e saem outras substâncias que não servem para a célula. O citoplasma é a parte compreendida entre a membrana e o núcleo. Nessa região estão contidas as estruturas responsáveis por várias funções, como nutrição, respiração celular, transporte de substâncias, dentre outros. Núcleo geralmente encontra-se no centro da célula. Neles estão genes responsáveis pela semelhança dos cílios com os pais, como cor dos olhos, do cabelo e da pele. O núcleo ele é responsável pela reprodução ou multiplicação da célula. As células elas são diferentes. Nós temos as células epiteliais, as células nervosas, células conjuntivas e as células musculares. Cada uma tem um formato diferente. Características das células quanto ao seu tamanho. Macroscópicas, quando podem ser vistas a olho nu. Exemplo, a gema do ovo. Microscópicas, quando só são vistas com auxílio do microscópio. Exemplo, as células do sangue, do tecido pulmonar, dos músculos e nervosas. As células agrupadas, quando as células se juntam, elas formam o tecido. Depois, esses tecidos, quando eles se juntam, um agrupamento de tecidos vai formar o órgão. Os órgãos todos reunidos formam os aparelhos ou sistemas. E o conjunto de aparelhos ou sistemas forma o organismo. E aqui no livro de vocês tem a formação, né? Forma os tecidos, forma os órgãos, forma os aparelhos ou sistemas e forma o organismo. As células, a partir das células, é da origem aos tecidos que vão revestir os órgãos, que vão formar os sistemas e, quando acontecer isso, o organismo ou o ser humano já está pronto para nascer. Agora é com você, a atividade de casa das páginas 186 e 187. Mas como as páginas 188 e 189, vocês vão fazer com o auxílio da professora, tá bom? Sétima questão pergunta: diferencie células macroscópicas de microscópicas. As células macroscópicas, quando podem ser vistas a olho nu. Exemplo, a gema do ovo.
e microscópicas quando só são vistas com auxílio do microscópio. Exemplo, a célula do sangue, o tecido pulmonar, dos músculos e nervosas. Oitava questão. Observe as células e identifique qual é a célula animal e a célula vegetal. A primeira, que está na cor verde, é a célula vegetal. E a outra de cor azul é a célula animal. Nona questão. Observe as imagens e identifique o tipo de célula. A primeira, que tem uma corzinha avermelhada, são as células musculares, porque ela lembra a cor dos nossos músculos. Ao seu lado direito, são as células epiteliais, que está com a cor meia azulada. Abaixo das células musculares, que é a terceira imagem, nós observamos, várias células que estão ligadas, e tem assim uma luzinha. E ela está representada pela cor preta. São as células nervosas. E a última, que tem vários pontinhos brancos, são as células conjuntivas. Na décima questão, ele pede para que vocês relacionem as colunas corretamente. Primeira, a célula macroscópica. Segunda, a célula microscópica. Terceira, a célula epitelial. Primeiro, pode ser vista a olho nu, que é a célula macroscópica. Segundo, a célula microscópica é a última frase. Só pode ser vista com auxílio de um microscópio. E o terceiro, que é célula epitelial, é a primeira frase, agrupada com outras forma um tecido. Então, a ordem vai ficar 3, 1, 2. 11º, ele pede para que vocês venham descrever. Descreva a letra A membrana celular. É uma membrana que envolve a célula e é responsável pela função de relação da célula com o meio. Letra B, ele pede para que ele é constituído por uma substância gelatinosa, onde são encontradas o núcleo e as organelas variadas. Letra C, o núcleo é o elemento fundamental de toda a célula, porque é nele que encontramos os cromossomos, que guardam as informações das características comuns aos indivíduos de sua espécie e também as específicas que fazem cada ser vivo ser único. 12º, complete. Vamos completar as frases. Letra A. A maioria das células só pode ser vistas com o microscópio. B. A gema do ovo e os gomos da laranja são células que podem ser vistas a olho nu. Letra C. Os seres vivos formados por uma célula são chamados de unicelulares e os formados por mais de uma célula são chamados de pluricelulares. E assim chegamos a mais um final de aula. Beijos e até a próxima!